Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre tabela periódica e vocês vão descobrir também um pouquinho da relação entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Vamos lá! Nas aulas anteriores, nós vimos que na configuração eletrônica de um átomo, os elétrons são distribuídos do subnível de mais baixa energia para o de mais alta, obedecendo a sequência proposta pelo diagrama de subníveis. Nesta aula, vocês descobrirão que a tabela periódica é uma excelente ferramenta para descobrir a ordem que os subníveis são preenchidos e, de maneira simples, descobrir também o subnível mais energético de um átomo, ou seja, o último a ser preenchido com um elétron. Esse esquema da tabela mostra que os elementos podem ser divididos em 4 blocos, S, P, D e F. Os elementos do bloco S, destacados em laranja, possuem como subnível mais energético um subnível S. Os elementos do bloco P possuem como subnível mais energético um subnível P. Os elementos do bloco D possuem um subnível D como sendo seu subnível mais energético, e já os do bloco F possuem o subnível F como mais energético. Note que o número de colunas em cada bloco corresponde ao número máximo de elétrons que pode ocupar cada tipo de subnível. Por exemplo, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, e por isso o bloco S possui 2 colunas. O bloco S aparece aí destacado em laranja. Já o subnível P comporta no máximo 6 elétrons, então o bloco P possui 6 colunas ao todo. Notem que o hélio no topo direito da tabela, ele na verdade faz parte do bloco S, ele está destacado em laranja. Note ainda que se o elemento estiver no primeiro período do bloco S, ele terá a configuração eletrônica 1s1, que é o caso do hidrogênio. Já o hélio, que também está no primeiro período, possui configuração eletrônica 1s2. Lembre que o período que um elemento está diz o número de níveis eletrônicos, ou seja, o número de camadas que ele possui. Assim, o elemento do terceiro período possui 3 camadas, ou 3 níveis eletrônicos. Se esse elemento estiver no bloco S, seu subnível mais energético será 3s1 ou 3s2. Se ele estiver no bloco P, será entre 3p1 e 3p6, dependendo do grupo no qual ele está situado. Por exemplo, se ele estiver no grupo 13, será o 3p1. Vamos ver alguns exemplos na prática. Vamos começar com os elementos do bloco S. O sódio está no terceiro período e no grupo 1. Observem que, fazendo a distribuição dos seus 11 elétrons, o último subnível a ser preenchido é o subnível 3s1. Assim, por ser um elemento do bloco S, sua distribuição eletrônica termina em um subnível S, e por estar no grupo 1, ele possui um elétron no último nível eletrônico, ou seja, um elétron na última camada. Lembre que, para os elementos representativos, o número de elétrons na última camada depende do grupo no qual o elemento está situado. O mesmo perfil de distribuição eletrônica é válido para os demais elementos do grupo 1. Todos têm um elétron na última camada e todos terminam em S1. Já o magnésio ele está situado ao lado do sódio e pertence ao grupo 2. O subnível mais energético dele é o 3s2. Os demais elementos do grupo 2 também possuem 2 elétrons na camada de valência e têm as distribuições eletrônicas terminadas em S2. O cálcio, por exemplo, termina em 4s2. O estrôncio termina em 5s2 e assim por diante. Vamos ver o exemplo do fósforo. Seu subnível mais energético é o 3p3, uma vez que ele está na terceira coluna do bloco P. O argônio, que está no mesmo período e na sexta coluna do bloco P, tem como subnível mais energético o 3p6. Mas vamos voltar aqui ao fósforo. Note que o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons no nível eletrônico de número 3. Os demais elementos do grupo 15 também possuem 5 elétrons na camada de valência. Já o argônio possui 8 elétrons na camada de valência, assim como os demais elementos do grupo 18, com exceção do hélio, que possui apenas 2 elétrons no total. Vamos agora ao bloco D. O ferro é um elemento de transição e está situado na sexta coluna do bloco D. Por isso, seu subnível mais energético é o 3d6. O zinco, que também é um metal de transição, mas está situado na 10ª coluna do bloco D, possui como subnível mais energético o 3d10. Por fim, agora vamos aos elementos de transição interna, que pertencem ao bloco F.
O subnível mais energético do praseodímio, por exemplo, é o 4F3. Note que o lantânio e o actínio, apesar de serem metais de transição interna, eles encabeçam a série, né, dos lantanídeos e dos actinídeos, eles têm como subnível energético, mais energético, né, o subnível D. Eles são considerados metais de transição interna por possuírem propriedades semelhantes aos demais elementos dessas séries, mas eles não fazem parte do bloco F. Por isso eles estão destacados em verde nessa representação. Bom, pessoal, como vocês sabem, as regras geralmente têm exceções, né? E alguns elementos parecem se comportar de forma diferente do que foi exposto até aqui. Vamos ver a distribuição eletrônica do crômio, por exemplo. Ao invés de 2 elétrons preencherem o subnível 4s e 4 elétrons preencherem o subnível D, apenas um elétron ficou no 4s e 5 foram para o 3D. O mesmo ocorre com o cobre, que recebe apenas um elétron no 4s e fica com 10 elétrons no subnível D. Lembrem que o subnível 4s deveria ser totalmente preenchido antes dos elétrons restantes serem alocados no 3D, né? Essa anomalia ocorre porque, em átomos de alguns elementos, os orbitais 4s e 3d têm energias muito próximas, facilitando assim a alocação do elétron no orbital 3D. No caso da prata, a anomalia ocorre devido à proximidade do orbital 5s com o orbital 4d. Já no caso do cério, é devido à proximidade dos orbitais 5d e 4f. A configuração normal para ele seria terminada em 6s2, 4f2. Notem, pessoal, que aqui no cério eu utilizei uma representação diferente para a distribuição eletrônica. Ela nos mostra que a distribuição do cério é toda a distribuição do xenônio mais os subníveis 6s2, 5d1 e 4f1. O xenônio tem número atômico 54. Esse tipo de representação sempre usa como base a distribuição eletrônica do gás nobre que antecede o elemento da tabela. Para fazermos essa representação para o cobre, por exemplo, nós utilizaríamos o argônio, que tem número atômico 18, e subnível mais energético 3p6. Então ficaria Ar4s1 3d10. Já para a prata, nós pegaríamos o criptônio como base, já que ele é o gás nobre que antecede a prata na tabela, e incluiríamos os subníveis restantes, 5s1, 4d10. Esse tipo de representação chama-se configuração eletrônica condensada. Ela é mais resumida que a anterior e facilita a distribuição. É isso, pessoal. Até a próxima aula.